Oi, meninos. Oi. Tudo bem com vocês? Sim. Estava aqui vendo as questões de uns alunos aqui. Esqueci que eu tinha que conectar a aula, vocês acreditam? Quando eu vi, nossa Deus, já está na hora, já está passando. E achei que tinha enviado o link para vocês, não tinha mandado. A minha cabeça tanto que tá boa. Que cabeça boa. Imagina, né? Se eu sou desse jeito. Credo. Meninas, vocês sabem que hoje a gente inicia o livro 2? Ótimo, tá todo mundo com o livro 2 aí? Ana Laura tá começando a aula comigo. Que coisa boa. Milagre, né? Pois é. É bom ver vocês aí tudo juntinho, junto comigo. Tá faltando só o Daniel para ficar mais feliz. Cadê o Daniel? Vocês têm notícia do Daniel? Não? Então vamos lá? Vamos começar a nossa aula. Não sei o que eu fiz da chamada de vocês. Era para estar aqui em cima. Deve ter voado aqui. Não dá para pegar agora. Vou levantar para procurar também não. A gente atrasa mais. Eu sei quem está na aula, está faltando só o Daniel. Coloca a presença de vocês, tá? Tá bom? Então vamos lá. Cadê o livro? Só vou abrir aqui a página do livro, tá? E compartilho com vocês a minha tela. Meninos, pergunta. Vocês gostam desse compartilhamento de tela ou vocês preferem que a gente fique se vendo assim no vídeo e eu falando com vocês? Acho que, tipo, você não precisa desse compartilhamento. A gente tem o livro. Eu prefiro compartilhamento. Quem concorda com a Alice? Eu gosto sim. do compartilhamento, porque eu sou muito perdida nas aulas. Aí eu vejo qual é a página que tá. É bom para se orientar, né? Melhor, né? Sim. Alice, a maioria ganha, Alice. A maioria ganha. Então vamos lá. Então aqui tá a nossa capinha, né? Livro todo bonitinho aí. E nós vamos falar então de um assunto completamente diferente do que a gente iniciou no livro 1. Agora a gente vai falar de outras questões. Vamos tratar um pouquinho mais do meio ambiente em si. Então, a capa do nosso livro, quis deixar essa capa porque eu acho ela muito linda, né? Só para a gente dar ênfase um pouquinho nessa capa. E aí a gente vai tratar desses assuntos aqui, quer ver? Aí. É possível reverter as alterações ambientais? O que vocês acham, oitavo ano? É possível reverter as alterações ambientais? Não? Não sei, o que vocês acham? Depende, né? Depende. Bons questionamentos, né? A Alice disse não. E a Ana Laura falou depende. O que você acha, Ana Laura, do depende? Você deixou uma indagação aí, uma dúvida. Depende porque, assim, as alterações que eu tô falando é tipo o desmatamento. Tem como replantar as árvores. E os mares, como estão jogando, vai ficar muita parte ainda lá. Mas tem como a gente desviar Mas o solo não vai ser a mesma coisa como se ele fosse normal. Não vai voltar igual como era fértil para aquele quando era antes de ter estragado. Uhum. Tá travando um pouco, né? Da Alice. Tá travando um pouquinho o seu, Alice. Então, é uma boa pergunta, né? Com várias respostas, realmente. Tem como reverter? Tem, Ana Laura, não está errada. Não está errada. Tem como reverter, sim.
Mas a Alice também não está errada. Tia, eu só, tipo... Porque não vai ser voltar a ser a mesma coisa que era antes. Porque vai ter causado algum transtorno lá. Então não vai ser. Vai fazer para ficar o mais próximo possível de ser aquilo. Mas não vai ser igual. Sim, mas realmente não vai ser igual como era o natural. É fato. Mas nesse processo de reflorestar, por exemplo, como a Ana Laura citou, eu estou revertendo um pouco, ou seja, eu estou impedindo que esse impacto seja ainda maior, entendeu? Então, assim, tem possibilidade de reverter, não para tornar original, mas sim para combater o problema atual, tá? Sim, sim. Então, diante disso, né, eu tenho outras perguntas para fazer para vocês na próxima página. Nós vamos estudar 2 capítulos nesse livro, que é a Lua, Terra e Sol, Tempo e Clima, no capítulo 2, tá? Um livro pequeno, né? E aqui o livro de vocês, ele traz algumas perguntas, como essas, né? As alterações ambientais, como a extinção dos seres vivos em determinadas regiões da Terra, estão relacionadas apenas a fatores locais ou também são influenciadas por fatores globais? O que vocês acham? Não entendi muito bem minha pergunta. As alterações ambientais, como a extinção de seres vivos em determinadas regiões da Terra, estão relacionadas apenas a fatores locais ou também são influenciadas por fatores globais? O que vocês acham? Globais. Globais tem também, tia. Dá os dois, mas globais é o que é mais, porque você pode poluir um lugar e dar o problema em outro. Então não tem nada a ver, mais ou menos. Sei. Professor, dos dois, porque, por exemplo, o aquecimento global ele é causado pelas pessoas, mas também é pelos fatores globais. Realmente, a gente tem um aquecimento global que é um problema mundial, né, global, em todos os lugares, mas também tem fatores que eles falam assim, fatores locais, né? Então, é claro, o fator local também ele influencia nessa extinção, sem sombra de dúvida. Realmente, é os dois. Então, muitos impactos causam desequilíbrios ambientais, que são antropogênicos, ou seja, causados pela ação humana. Que tipo de ação humana resultou na situação da tartaruga? Aí, ó, a gente olha a imagem. Olha onde está essa tartaruga. E aí, que tipo de ação humana que resultou nisso? Isso me parece uma rede, né? De pesca. pesca. Então seria local? Uma pesca ilegal? Em lugares que não podem? Sim, provavelmente, né? Pesca ilegal, um fator local, não é? Então, só que aqui, se vocês forem prestarem atenção, ela não está sendo pescada, ela foi se engarranchar. Tá vendo? Quer dizer que essa rede ela foi jogada no mar, né? Causou isso daí. Então, nós vamos discutir um pouquinho disso, tá? Quais são essas consequências, quais são as alterações que essas consequências causam no meio ambiente, né? Então, nós vamos entender um pouco. E para isso, a gente vai entrar, né, com o assunto, capítulo 1, Lua, Terra e Sol. Como que é a interação, né, da Lua com a Terra, que fatores ela se relaciona. Pergunto para vocês. Cita um exemplo para mim de uma interação da Lua com o planeta Terra. As estações do ano? As estações, o que mais? E a maré? Alguma coisa assim? Tipo... Não entendi, Ana. Repete, por favor. A maré, sabe? O mar. Tem alguma coisa a ver com a lua, né? Isso, esse processo tem um nome. É uma influência, vocês lembram o nome dessa influência? Não? É influência gravitacional, tá?
Assim a gente vai entender um pouquinho as fases da Lua, os eclipses, tá? A estação do ano, o movimento da Lua no sistema solar, a Lua e sua interação com a Terra, tudo isso a gente vai estudar nesse capítulo, né? E ele começa com essa imagem aqui, né? Tia, seu áudio cortou. Eu tenho uma aluna me ligando agora. É difícil. Por isso que cortou, vocês acreditam? Eu preciso do celular para usar ele como áudio, né? Como meu microfone, porque meu notebook eu tenho que mandar consertar. O microfone do notebook está com defeito. Ele sai muito baixo. Aí é complicado, porque se eu mandei para conserto, eles vão demorar uns dias para me entregar, eu só tenho esse. E aí eu vou ter que dar aula para vocês um dia aí sem compartilhamento de tela e tudo, usando só o celular. Vai ter que ser o jeito. Aí eu uso só computador, não uso celular também. Vou ver o que eu faço. Até hoje eu não mandei arrumar por conta disso, pensando nessas nossas aulas. Então, continuando, né? Continuando, o livro ele começa com essa imagem aqui, bonita até, né? É uma imagem de Fernando de Noronha, tá? Então dá para ver bem como está o céu, né? Todo assim, todo estrelado, muito bonito por sinal, né? Então, olha, a observação atenta do céu e a identificação dos fenômenos cíclicos da natureza, como o dia e a noite, as fases da Lua, o movimento aparente do Sol, as estações do ano, tem fornecido ao ser humano informações que o ajudaram a realizar atividades do cotidiano. Realmente, né? É bem interessante falar isso daqui, porque essas duas coisas, essas coisas estão muito relacionadas. E se nós não tivéssemos noção desse movimento cíclico, né, dessa sucessão de dias e noites, nós teríamos os nossos afazeres diários meio que atrapalhados, né, porque a gente não teria noção a hora de começar um afazer, a hora de parar, a hora de dormir, a hora de acordar. Imagina como seria engraçado, né? Imaginem vocês se não tivesse no nosso planeta sucessão de dias e noites. Como que seria? A gente ia dormir qualquer hora? Como que seria? A gente ia acordar qualquer hora? Ah, tia, eu acho que teria um jeito, porque não é possível, a gente não conseguia, não ia ter que ser tão desorganizado assim, ia arrumar um jeito de alguma coisa, ter um relógio todo mundo, porque ia ficar muito. Pois é, mas se eu te falar que até o relógio, ele funciona devido a essa sucessão de dias e noites. Então, tia, eu só sei que ia arrumar um jeito, porque não dava pra ficar, e não ia ficar tão desorganizado que o povo ia falar, não, chega, vamos arrumar isso aqui. Pois é interessante, né? Olha só, grupos indígenas, olha o que o livro de vocês traz, interessante destacar isso com vocês. Por exemplo, há muito tempo utilizam conhecimentos adquiridos na observação do céu para estabelecer qual o momento adequado para realizar as atividades, como o plantio, a colheita e a pesca. Aí tá vendo? É interessante que a Alice pontuou, mas tá vendo como que eles conseguem se orientar? Justamente por causa disso, dessa sucessão de dias e noites, né? Então, esse conhecimento, né, dos grupos indígenas é passado para a geração por meio da oralidade, da fala, do conto, né, de histórias. E algumas dessas informações elas são obtidas por meio de uma aparência da lua no céu, né? Então, é possível a relação com fenômenos do dia a dia. Então, essa é a relação que eles fazem, interessante, né? Então, vamos começar com a Lua e falar das suas características. Então, a Lua ela é um astro, né, que se encontra mais próximo da Terra. Ela é um satélite natural, porém, ela não tem luz própria. Nós sabemos que a Lua ela reflete a luz que é emitida nela pelo Sol, né? Então, o que a gente pode dizer satélite natural? Olha essa observação que tem no seu próprio livro. É um corpo celeste que não tem luz própria e se desloca em torno de outro astro ou corpo celeste maior. A gente sabe
que ela está se deslocando em torno do Sol, né? Ele é o corpo celeste maior, né? Aí, uma lua cheia, né? Essa foto é uma foto de São Paulo do ano passado, janeiro do ano passado. Bonita, né? Então, a origem da Lua é desconhecida até hoje, meninos. Então, sabe-se que se tem essa Lua, mas a origem dela é desconhecida. Então, assim, tem estudos que vai apontar, né, fragmentos, né, da Terra que foi desprendendo. Tinha uma né? pergunta. Quando eles foram lá, eles pegaram algum pedaço para fazer algumas as experiências? Não que eu conheço. Não sei te dizer. Não sei te dizer isso com detalhes. Até porque isso não foi passado para ninguém, né? Tudo que a gente sabe é que, além deles terem ido lá, eles têm tudo representado por satélite, fotos, imagens que os satélites emitem e mandam, né? Para a NASA. Sim. E aí ela transmite e reproduz aquilo que ela tem de arquivo. Imagino eu que é claro que ela não vai transmitir tudo que ela tem guardado, nem tudo que ela sabe, né? Mas aquilo que acha que é conveniente a gente saber. Mas quanto a isso, Alice, eu nunca ouvi falar e não sei te responder na verdade, né? Se foi permitido retirar alguma coisa ou algo do tipo. Na verdade, são coisas são indagações tão importantes, assim, você para pensar, será que o homem foi mesmo lá, conseguiu ir lá, ou ele só tem as imagens? É muita indagação. Aqui fala que eles tiraram um fragmento de rocha obtido no solo lunar, aqui no livro. Eu sei, mas eu tô falando Aqui, assim, né? descobrir alguma coisa muito importante, assim. Não, nesse sentido que você está falando, não. Vocês querem a minha opinião particular? Não quero deixar ninguém doido, Sim. tá? Sim, tia, Posso manda aí a falar? teoria. Vocês deixam? A minha opinião, assim, particular, eu ainda tenho minhas dúvidas se realmente o homem pisou na Lua e conseguiu tirar esse fragmento. Conta-se na história que teve uma briga, né, entre a China e Estados Unidos para eles irem lá. E os Estados Unidos ganhou essa briga e conseguiu ir primeiro. E postou que o homem foi à Lua. Então, para provar que o homem foi à Lua, foi registrado isso muitos anos atrás. E aí colocou a bandeirinha lá dos Estados Unidos lá na Lua. Só que uma coisa tão interessante é que não tem gravidade no espaço, né? No entanto, a bandeirinha colocada pelos Estados Unidos na Lua, ela fica movimentando como se o vento estivesse batendo. Sabe? Então, assim... Tia, a NASA tá te perdendo. Hã? A NASA tá te perdendo. Tá nada. Quem sou eu? Então, assim, eu tenho as minhas dúvidas, mas isso é coisa pessoal minha, tá, gente? Não coloca isso como conceito, não. Vamos ver o que a ciência fala. Vamos estudar ciência, tá bom? Então, ó, deleta aí minha opinião pessoal. Vocês não carrega isso como conteúdo, não, porque senão vai ter pais aí indo atrás de mim, falando que eu tô ensinando coisas que não deve. Vamos ficar com o que o livro ensina. Então, vamos lá. Por isso, Ana Laura, eu não sei se esse fragmento de rocha realmente seja real, sabe? É muito interessante. A ciência ela é tão incrível, oitavo ano, que eles marcam, assim, eles postulam aquilo que eles acreditam que deve ser postulado, sabe? Por exemplo, a ciência tem nas mãos o controle, acredita ter nas mãos o controle de natalidade, o controle de mortalidade. E vocês podem olhar ao longo da história que esses controles de natalidades e mortalidades, eles decorrem a cada 40, 100 anos, eles acontecem. Por exemplo, nós vivemos um processo de pandemia de vírus que acabou promovendo um controle de mortalidade que não é a primeira vez na história. Na época da gripe, na época da Suína? Gripe suína? Não, da peste negra, por exemplo, e gripe espanhola, peste negra não, que foi bem na Idade Média, mas a gripe espanhola, se pesquisarem,
as pessoas elas viveram no mesmo período, do mesmo Por que jeito o que a nome gente espanhola? está vivendo. É porque cada vírus eles têm um tipo e uma classificação. Então, H1N1, H1N2, H1N3, Entendi. entendeu? Cada um leva Sim. um nome. Então, são fatos muito importantes, assim, para quem gosta de estudar essas curiosidades, pode estudar, é interessante, tá? Então, ou seja, muita coisa tá no domínio de cientistas por aí e a população em si não sabe, nem conhece, né? Então, a origem da Lua, ela ainda é desconhecida. O que se tem, né, é que eles acham que trata de fragmentos que se prendeu, né, desprendeu da Terra no momento de uma colisão com outro corpo celeste, tá? Então, essa é a origem que a ciência acredita que é a origem da Lua. Bem aqui, tá? Então, historicamente, né, chegar à Lua sempre foi uma das grandes ambições humanas, tá? A ambição realizada pela Agência Espacial dos Estados Unidos, que foi a NASA, no ano de 1969, quando a nave Apollo 11, com 3 tripulantes a bordo, o comandante da missão Neil Armstrong, o piloto do módulo de comando Michael Collins e o piloto do módulo lunar Edwin Buzz Aldrin Jr. pousou na Lua. Então, o programa Apollo ele foi um conjunto de missões espaciais coordenadas pela NASA em 1963 a 1972. Então, o objetivo era levar o homem à Lua, né, e obter essas informações sobre a sua superfície e a atmosfera em si. Então, a missão ela foi concluída em 6 voos, né, tripulados à Lua, sendo que o último voo foi feito pelo Apollo 17. Então, hoje em dia, a Lua é classificada como um corpo celeste rochoso, que apresenta uma atmosfera rarefeita. Quando eu falo de uma atmosfera rarefeita, o que eu estou falando? Nada mais que isso aqui, ó, uma atmosfera composta de gases pouco densos, tá? Justamente pela falta de gravidade, tudo de oxigênio, tá bom? Por isso, gases rarefeitos são gases raros, gases assim que não são comuns na atmosfera, como por exemplo neônio, esse tipo de gás assim, tá bom? Detectou também a existência, né? Olha lá, ó, hélio, metano, dióxido de carbono na superfície não é regular e ela apresenta várias crateras, tá? Então é isso que se traz. Aqui está uma imagem do fragmento de rocha que foi tirado do Apollo 15 em 1971. Né? É uma rocha ígnea, né, responsável pela aparência pálida de manchas que eles viram da Lua. Né? Isso aqui parece mais uma pedrinha de calcário. Vocês já viram calcário? Sim. Não, mas tipo, eu não sei se é. Pera, tia, o que é calcário? Calcário é uma pedra, ele é um componente químico, é composto de rocha. Depois eu mostro para vocês. Tá bem parecendo isso, né? Então, ó, para ver, né, que o humano pudesse explorar a superfície da Lua pessoalmente, foi necessário o desenvolvimento, né, de trajes espaciais para possibilitar a adaptação do corpo ao ambiente lunar. Então, esses trajes foram projetados especificadamente para adequar a atmosfera à Lua, além de apresentar a mobilidade que os astronautas eles precisavam se deslocar e para abaixar para coletar fragmentos da superfície. Então, aqui está a imagem, né, deles pisando na Lua, e aqui está a imagem dos trajes, tá bom? Vocês já assistiram aquele filme Perdido em Marte? Conta a história de um astronauta que ficou, então, bem daquele... Aí ele volta depois de uns anos, né, tia? Isso, ele consegue ser resgatado pela tripulação dele, né, depois de muitos anos vivendo em Marte. É claro que aquilo é uma ficção, né? Não tem relatos nem indícios de que o homem viveu em Marte mesmo. Meninos, então, olha, eu quero deixar com vocês essa atividade inicial para vocês fazerem.
Questão 1, 2 e 3, da página 6 e 7. São questões mais de interpretação textual, tá? Marquem aí como atividade de casa para vocês fazerem. Aqui, olha, eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque esse assunto, vamos ver se eu consigo. Está quase acabando meu tempo, né? Porque esse assunto aqui ele vai demandar um pouquinho de tempo. Aí nós vamos ficar só com a atividade, até a atividade de hoje. Na próxima aula a gente continua com o movimento da Lua no sistema Lua, Terra, Sol. Aqui a gente vai falar da rotação do planeta Terra, tá? Vamos falar um pouquinho de como que a Lua se comporta. E por hoje, então, é só até a atividade, é bem essa parte inicial. E aí, semana que vem, a gente continua com o movimento da Lua no sistema Lua, Terra e Sol. Aí a gente vai falar de rotação da Terra, a relação gravitacional que tem, né, da Lua em relação à Terra, justamente por causa da gravidade que existe no planeta Terra. Quem descobriu a gravidade, gente? Isaac Newton? É ele? Não. É ele mesmo. Ah, Justamente o Newton. Se ninguém soubesse, eu ia falar que o cara queria essa resposta na próxima aula. Muito bem, foi Isaac Newton. Como que Isaac Newton descobriu a atmosfera? Essa eu sei. A A gravidade. maçã caiu em cima da cabeça dele e aí ele pensou, nossa, como isso caiu? E ele descobriu isso. Isso mesmo, justamente ele estava lá descansando, imagino eu, né? Porque ele estudava. Parece que ele estava bravo, tinha acontecido alguma coisa na festa dele. Aí ele foi descansar lá na árvore, foi pensando que ele estava bravo, né? E aí caiu a maçã e ele olhou e pronto. E aí a maçã cai na cabeça e ele, poxa vida, por que essa maçã caiu na minha cabeça? Tem um motivo. Descobriu então Isaac Newton a gravidade. Muito bem. Então, meninos, é isso. A gente se encontra, então, na nossa próxima aula amanhã, tá? Amanhã eu vou fazer aquela correção da atividade de sondagem, lembra? Eu não fiz com vocês ainda, né? Então, eu vou fazer a correção e a gente dá continuidade com a aula, tá? Então, tenham um bom resto de tarde, bom descanso para vocês. A gente se encontra amanhã, tá bom? Tchau, meninos. Tchau, tchau.